Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Depois de muito tempo sem gravar, cara, eu tive a necessidade de vir conversar com vocês a respeito de algumas coisas sobre abertura de empresa, todas essas dificuldades que hoje eu estou passando, para poder de alguma forma ter algo bom, né? Que eu vou passar aí através dos meus perrengues. Eu acho que eu posso ensinar alguém aí para não passar da mesma coisa. Como vocês já viram aí no título, né, do vídeo, eu tive que abrir um MEI. Eu tive que abrir um MEI para poder atender um determinado cliente, porque se eu fosse atender ele como pessoa física, eu teria aí muitos encargos para ter que pagar, então o que eu ia receber ia ficar muito abaixo. Então foi melhor, né, abrir esse MEI. Porém, cara, quando você não sabe como proceder, quando você não sabe a forma certa de fazer, mano, dá prejuízo, porque assim, quando você está iniciando alguma coisa, você já tem ali aqueles centavos contados para colocar em cada lugar, e se falta dinheiro, mano do céu, é complicado, né? Pelo menos para mim, que não tem essa verba toda para poder estar investindo e reinvestindo, e todos os lugares que a gente vai colocar esse dinheiro tem que de alguma forma voltar, né? Então a gente não pode estar perdendo. A primeira coisa que eu fiz abrindo esse MEI foi ir para um contador. Não que seja ruim você abrir o MEI com um contador, se você tiver verba é muito bom. Mas se você não tiver, eu recomendo muito que você vá na casa do empreendedor da tua cidade ou tenta abrir ele pelo teu próprio computador. Eu fui diretamente em um contador porque eu não sabia que tinha a casa do empreendedor na prefeitura aqui da cidade e que ele poderia me ajudar. Então eu tive que pagar aí o contador para poder fazer isso para mim. O que me gerou um custo que tecnicamente eu poderia ter meio que evitado, porque você sabe, né, que dinheiro de pessoa que está iniciando alguma coisa é contado. Pelo menos o meu, né? Pelo menos o meu, porque eu não sou rico. Então acabou que eu tive que pagar o contador. Você abrindo o MEI, você vai ter que pagar imposto. Certamente você vai ter que pagar ali a mensalidade do MEI, então você vai ter que pagar a fiscalização. No meu caso, o que eu tive que pagar? O contador, a fiscalização e aí a mensalidade do MEI. Já são 3 coisas que você vai precisar pagar abrindo o MEI. Eu já fiquei com a cabeça assim meio dolorida, e hoje no meu trabalho foi um dos poucos dias que eu posso dizer assim a você que eu senti que era realmente um trabalho, porque na maior parte do tempo eu sou gestor de mídias sociais, né? Eu sou social media, então a minha praia é desenvolver estratégia, às vezes eu crio as artes e tudo mais. Então, a parte burocrática, por mais que eu tenha feito aí 5 períodos de administração, na prática, velho, foi bem mais complicado, sacou? Foi um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai meio que aprendendo as coisas na prática, né? A gente erra, acerta, e é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque dos meus erros aí eu posso evitar que alguém erre nas mesmas coisas que eu, e fazendo aí com que meus amigos e vocês que ainda não me conhecem possam acertar naquilo que eu errei. Então, uma das coisas que eu tive que fazer hoje, justamente por essa parte burocrática que eu achei muito difícil, foi... Não é que é difícil, é que quando você não sabe, você meio que fica perdido e fazendo uns erros amadores demais. No meu caso, hoje eu tive que emitir nota fiscal para poder receber o pagamento e tudo mais. Mano, você acredita que eu tive que fazer 3 notas fiscais para um cliente só? Por quê? Porque na primeira eu errei porque eu não sabia como fazer e saiu alguns erros aí no cadastro da pessoa. Na segunda vez, errei novamente. Na terceira vez, que eu acho que foi certo, eu enviei para eles e estou esperando aí eles dizerem se está certo ou se foi errado. Eu acredito que está certo agora porque eu verifiquei tudo, né? E ainda por cima fui conversar com minha mãe, que minha mãe ela entende um pouco disso. Então, cara, foi bem complicado por conta disso, porque quando você não sabe muito bem das coisas, você vai meio que descobrindo um novo mundo, tá ligado? Quando você começa a jogar um jogo e o mapa dele, ele é todo fechado e você vai explorando para poder abrir, pronto, exatamente eu
na medida que eu estou conhecendo melhor a minha empresa. Por mais que tenha aí um tempinho de operação, a gente vai meio que aprendendo as coisas na marra, principalmente da parte burocrática, né? Porque quando você abre uma empresa, você já fica aí, tem muito mais coisa para você fazer do que quando você é pessoa física. Tem essa questão dos impostos, tem umas contas para pagar, você fica mais preocupado com as coisas, entendeu? Você fica mais ligeiro. E eu tô passando por esse negócio aí justamente porque eu tive esse cliente que ele me fez brotar essa ideia e eu tô tentando aproveitar da melhor forma para poder tanto documentar aquilo que eu tô passando e também para evitar com que outras pessoas elas passem pela mesma coisa. Então, se você tiver que abrir um MEI, pensa muito, cara. Se dá para tu continuar como pessoa física, permaneça um pouquinho como pessoa física, junta uma grana para tu poder, né, respirar um pouquinho quando tu for abrir, porque quando tu for abrir o MEI tu vai ter muitas contas para pagar que normalmente você não teria como pessoa física, né? Se você for abrir com um contador, você vai ter que pagar o contador, ter que pagar a taxa de fiscalização aí da tua cidade, vai ter que pagar aí a mensalidade do MEI, então você verifica aí tudo que você está. Se você tem verba suficiente para isso, né? Caso você tenha, já queira iniciar com um contador, porque com contador é muito bom. Não vou dizer que foi ruim, só foi ruim na parte de que você já não está com muita verba e vai ter que pagar diretamente. Mas ele ajuda em questão de consultoria e tudo mais. Já isso daí já é uma coisa melhorzinha. Mas dá para você abrir aí na casa do empreendedor. Eu acho que na tua cidade vai ter esse mesmo nome. Se não tiver, eu acredito que a prefeitura ela consegue te auxiliar em relação a essa abertura aí na tua cidade. E, cara, vai lá porque eles têm uma assessoria muito bacana. Depois, quando eu descobri que tinha casa do empreendedor, mano, eu fui para lá, consegui fazer e eles me auxiliaram bastante. Então, se tu conseguir protar um pouquinho mais, aí junta uma grana, pega um contador ou vai na casa do empreendedor para tu poder fazer a abertura desse MEI. Cara, é complicadozinho algumas coisas, mas você vai aprendendo. Eu ainda estou aprendendo, como eu disse, eu emiti 3 notas fiscais, né? 2 delas erradas, a última, né? Mas aí a gente vai aprendendo, tá bom? E eu já convido você aí para dar o like aqui nesse vídeo, já se inscrever, porque à medida que eu for fazendo as coisas aqui, errando e acertando, eu vou repassando aqui para vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza aí que a gente vai aprender muita coisa e pelos erros amadores eu acho que a gente ainda vai se divertir um pouco mais. Vocês, né? Porque eu fico com o cabelo em pé. Valeu, fiquem com Deus que é a base de tudo, valeu, faleu e até mais.